Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal. Estamos felizes por mais um domingo juntos nesse ano de 2022 e para trazer a palavra de Deus, uma meditação na palavra de Deus para as nossas vidas. Estamos no livro de Tiago, na carta de Tiago, estudando, já abordamos os dois primeiros capítulos, e hoje eu gostaria de trazer um texto que é muito conhecido também, assim como foi o do último domingo, um texto que é muito conhecido por todos nós, que se encontra no capítulo 3, nos versículos de 1 a 12. Acompanhem comigo, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aqui nós vemos a questão da língua, ou seja, das palavras que saem da nossa boca, das palavras que proferimos, e sempre que se fala a respeito das nossas palavras, do nosso falar, usa-se a expressão muitas vezes a língua. Quantos de nós não conhecemos aquelas várias expressões? Língua afiada, uma língua venenosa, e muitas palavras assim, palavras suaves, palavras doces. Então, nós temos muitas expressões para determinar aquilo que sai, a nossa forma de expressar, a nossa forma de falarmos, aquilo que sai da nossa boca, as nossas palavras. Então, Tiago fala das nossas palavras, da nossa comunicação, usando o nosso órgão da fala, que é a língua. Primeiramente, Tiago já havia falado alguma coisa a respeito
da nossa forma de nos comunicarmos com as pessoas. No capítulo 1, no versículo 19, nós já vimos que Tiago fala assim: meus irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Aqui ele está dizendo prontidão para ouvir. A nossa comunicação envolve dois aspectos. A nossa comunicação não envolve apenas a nossa fala, mas a nossa comunicação envolve o ouvir. Quando, então, nos comunicamos, estamos ouvindo e estamos falando. Isso se constitui a nossa comunicação. Primeiramente, como alguns pensam, a comunicação para Tiago mais adequada, ela não vem primeiro pelo falar, mas pelo ouvir, pela atenção do ouvir. E quando ele diz assim, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, não é demorar-se para falar, mas é a capacidade de reter as suas palavras, de dizer adequadamente as suas palavras, de falarmos as nossas palavras interagindo aquilo que também estamos ouvindo. Tem muitas pessoas que têm um falar reativo. De acordo com aquilo que ouve, é uma reação e muitas vezes as nossas palavras, elas são uma reação daquilo que nós ouvimos. E aqui ele está falando da capacidade do controle das nossas palavras. Uma pessoa que tem a capacidade de ouvir para que ela possa se comunicar, possa falar com os outros adequadamente. Há uma outra passagem, também no capítulo 1, que Tiago fala que a verdadeira religião ela está não só nas práticas das nossas boas obras, como já abordamos isto na última semana. Aqui no capítulo 1, no versículo 26, ele diz assim, a partir do versículo 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião de que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vejam, quando nós lemos essa passagem, grande parte das vezes nós nos detemos no aspecto da nossa prática, da nossa ação, como uma expressão da nossa religiosidade. Mas Tiago ele está também incluindo o nosso falar com relação à nossa religiosidade. E não bem o nosso falar, mas o refriarmos o nosso falar, refriarmos a nossa língua. Você já parou para pensar que um dos aspectos da sua expressão de fé, que ele chama aqui de religiosidade, muito do que as pessoas consideram uma vida religiosa, uma prática religiosa, ela está na capacidade de nós refrearmos a nossa língua, ou seja, as nossas palavras. Isso expressa a nossa fé. Então, muitas pessoas se consideram fervorosas, tementes a Deus, seguidoras de Jesus Cristo, que seguem a Cristo, mas não têm controle das suas palavras, não têm controle das suas emoções. Como que se expressam as nossas emoções, os nossos sentimentos, se não através do nosso falar, através das nossas ações? Então é muito importante. A língua, nós poderíamos dizer, as nossas palavras
O refrear, o domar, o dominar, o domínio, o controle da língua é um aspecto de fé que demonstra a nossa fé. Sim, há muitas vezes nós vemos na palavra de Deus que diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muitas vezes nós nos indignamos com situações e nós manifestamos a nossa indignação. Nós nos expressamos e muitas vezes de forma forte, pesada, indignada com relação às coisas que nós ouvimos. Será que Tiago está querendo dizer que, então, refrear a língua é você não expressar seus sentimentos, aquilo que você está vendo de errado, a sua indignação? A palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, nós não devemos tomar a forma desse mundo, e muitas situações nos deixam entristecidos, nos deixam revoltados, nos deixam indignados, e muitas vezes poderíamos pensar: refrear a língua quando eu devo falar? Primeiramente, nós vemos que nessa leitura que fizemos, uma coisa que não está sendo recomendada por Tiago é que nós não nos expressemos, que nós não nos comuniquemos, mas o que ele está querendo dizer é o perigo que sai da nossa língua, da nossa boca e das nossas palavras. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto dentro dessa nossa leitura. Como é que ele começa essa passagem? Ele começa aqui pelos primeiros 3 versículos. Os primeiros 2 versículos dizem assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aqui, Tiago está primeiro dizendo: não queiram ser todos vocês mestres, conhecedores, que pessoas que entendem de todos os assuntos, que sabem de todas as coisas. Hoje nós pensamos que somos mestres porque podemos consultar o Google para qualquer assunto, e muitas pessoas acham hoje que têm o domínio na área da psicologia. Muitas pessoas dão conselhos psicológicos hoje para as outras pessoas, achando que tem o domínio dos aspectos emocionais e dá conselhos para os outros, como se fosse um mestre naquela área, naquele assunto. Hoje, todos são mestres na medicina. Todos dão indicações de remédios, de tratamentos, todos têm o domínio, sabem, através das redes, das mídias, julgam-se conhecedores de muitos assuntos que requerem muitos anos de estudo, e não só requerem muitos anos de estudo e dedicação, como também requerem capacitação vinda de Deus. Requerem a capacidade especial, capacidade específica para determinados assuntos. Muitos cristãos também consideram-se mestres da palavra, por conhecerem as passagens bíblicas, alguns textos, consideram e muitas vezes derramam palavras e textos bíblicos em situações de vidas das pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso.
Tiago chega e diz assim, exatamente: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. E aí ele fala da importância e da responsabilidade de ser mestre. Ele estava dizendo, ele diz aqui, seremos julgados, nós que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu sei muito bem disso, por ter assumido ao ministério pastoral, um dos atributos do pastor, dos mais importantes, é o manuseio da palavra, o conhecimento da palavra, e alimentar as pessoas através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele se encontrava como um bom dispenseiro da palavra de Deus. Nós, os ministros do evangelho, os pregadores, os ensinadores da palavra, temos que ser bons dispenseiros. Nós não podemos dar opiniões próprias. Podemos até dar opiniões próprias, mas não atribuindo as nossas próprias opiniões, dando peso, como se disséssemos, é isso que Deus diz, ou é isto que a palavra diz. Nós temos que, por isso que nós temos a orientação bíblica para meditarmos na palavra, para ouvirmos a palavra, para também obedecermos e praticarmos a palavra. Então, é uma responsabilidade muito grande ser mestre. E o mestre também tinha muito reconhecimento nos períodos de Jesus. Alguns chegaram para Jesus e falaram: bom mestre, mestre, como foi o caso de Nicodemos, que era um grande líder religioso, fariseu, e chegou para Jesus e disse: bom mestre. E Jesus disse: por que me chamas bom mestre? Só há um bom que é Deus. Muitas vezes ele disse isso. E realmente Jesus era o mestre. Realmente Jesus podia dizer para as pessoas: vinde e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Então Jesus era o mestre por excelência. E Jesus era reconhecido quando falava, era admirado e as pessoas se impressionavam com a sua capacidade de ensinar, com a sua capacidade de olhar para este mundo, para ver a vida, para nos trazer a palavra de Deus e a Deus verdadeiramente. Jesus foi chamado pelo apóstolo João como o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que que eu estou dizendo estas coisas? Muitas vezes, quando nós interpretamos esta passagem, nós deixamos de lado este fator aqui, mestre. Mas eu gostaria de dizer que podemos aplicar esse texto de duas maneiras. Esse texto, ou melhor, esse texto tem uma dupla aplicação. Esse texto da língua, ele está falando para os mestres, para os ensinadores, e esse texto também está falando para todos nós. Está falando para todo ser humano, mas, sobretudo, está falando para os seguidores de Jesus Cristo. Então, o que Tiago nos traz aqui? Ele reconhece
que ninguém de nós está isento na questão do falar. Nenhum de nós está isento de tropeçar, de falhar nesses aspectos aqui com relação à comunicação e à palavra. Ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, ele está falando de pessoas com capacidade de domínio das palavras, mas o que nós vemos e que aprendemos na Bíblia é que não há um justo, não há um sequer. Então, não há uma pessoa que não tropece no falar. Muitas vezes nós tropeçamos no falar. E muitas vezes também nós tropeçamos no não falar. Então, nós estamos sujeitos a tropeço o tempo todo. A questão que é abordada aqui é sobre a nossa prática de vida, não sobre situações que de repente falhamos, mas o nosso estilo de vida e o nosso jeito de ser e de viver e de nos comunicar e de falar. Então, primeiramente, a aplicação dessa passagem, ela se refere aos mestres. E vejam o que ele diz aqui no versículo 3 e 4. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, tomem como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Aqui ele se refere à vontade do piloto, à direção que o piloto dá para o navio. Então, primeiramente, ele está falando aqui de uma capacidade pessoal de frear, de refrear a sua língua. Quando colocamos freios nas bocas dos animais, nós dominamos o corpo todo do animal. E a palavra domar aqui significa não somente um amansar, mas significa conter a ferocidade, o aspecto selvagem do animal, e tornar o animal alguém dirigível, controlável. Então, um animal domado, ou poderíamos dizer uma língua domável, é uma língua controlável, não é uma língua desgovernada. E, primeiramente, ele diz: quem refreia, quando colocamos os freios nos animais, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Da mesma forma acontece conosco. A nossa direção, os nossos caminhos, o freio na nossa língua podem determinar os nossos rumos, a nossa direção pessoal. Porque quando ele fala do animal em si, embora ele tenha o controle do seu dono, está falando de uma situação pessoal. Mas quando ele está falando do navio, ele está falando de algo coletivo. Então, nós podemos tanto ter domínio sobre as nossas vidas, sobre os nossos caminhos, os nossos rumos, como podemos também determinar a direção de um grupo. Aí dá para se aplicar esse texto aos mestres. Os mestres, eles podem dar um rumo para uma comunidade, para um grupo de pessoas. Os mestres podem dar um rumo para um grande grupo de pessoas. Ou os mestres, aqueles que se julgam mestres, através das suas palavras, eles podem desgovernar um pequeno grupo ou um grande grupo. Um grande líder pode desgovernar com a sua boca e com a sua língua
toda uma nação. Um grande líder, para ser um grande líder, ele tem que ter uma capacidade de refrear as suas palavras e a sua língua e aplicá-la no momento adequado. Então, é como um capitão de um navio, como alguém que determina os rumos e o curso daquele navio, e que ele pode, em determinado momento, estar dentro do rumo ou pode estar totalmente desgovernado. Há uma outra situação que pode se aplicar também aos mestres, mas se aplica a nós também. Esta passagem se aplica a nós de maneira pessoal também. Essa passagem se aplica a nós, líderes. Esta palavra se aplica a nós também, proprietários, empresários, donos de um comércio. Esta palavra se aplica a nós, professores. Esta palavra se aplica a nós, então, em qualquer campo da nossa vida, sobretudo aqueles que são mestres e ensinadores. E diz aqui também, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Através da língua também, nós podemos incendiar e destruir. Nós podemos não somente desviar pessoas do rumo, nós podemos não somente, através das nossas palavras, determinarmos o rumo da nossa vida e o rumo de pessoas. Vejam que grande responsabilidade, mas nós também, através das nossas palavras, nós podemos incendiar não somente as nossas vidas, mas aqueles com quem nós convivemos. Através das nossas palavras, nós podemos destruir uma comunidade. Através das nossas palavras, nós podemos destruir, incendiar, pôr fogo numa floresta, numa grande nação. E assim pode ser. E aí ele caminha dizendo outras coisas que podem acontecer. Quando se refere o texto à língua é um mundo de iniquidade, o que significa essa expressão, um mundo de iniquidade? Ela significa que a língua traz aquele mundo que há no nosso interior. Jesus nos diz que o mal não é aquilo que desce pelo estômago e depois é lançado fora, mas o mal é aquilo que sai da nossa boca. E poderíamos aqui, como diz Tiago, através das nossas línguas, através da nossa língua. Então é do coração, é do nosso mundo interior que saem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, que sai toda sorte de iniquidades. Então, quando ele se refere ao mundo de iniquidade, é um sistema de vida corrompido, um sistema de valores corrompido, que é expressado pela nossa comunicação, um sistema interior completamente transtornado. Através da nossa língua, podemos ensinar outros valores, trazer outras coisas. O mundo anda desgovernado. As pessoas estão chamando certo aquilo que é errado. Alguns conceitos caíram. E eu não quero aqui entrar no campo da moralidade, eu não quero reduzir a palavra apenas ao campo da moralidade, mas hoje algumas coisas estão entrando mais no campo
do não há mais problemas, não há mais certo ou errado, tudo é relativo. Mas, no campo da ciência, existem coisas que são certas e que são erradas. No campo da matemática, existem as equações certas e não há outra forma de aplicar a equação. No campo, nos vários campos nossos, existem as aplicações certas e adequadas. Nós não podemos fazer uh, uma comida, uma receita, se não seguirmos aqueles padrões. Nós podemos até incrementar algumas coisas, mas muitas vezes acaba sendo uma outra receita. Da mesma forma, o nosso viver, o nosso conviver, segue determinados valores e princípios. Eu não posso derrubar o nosso conviver para viver do jeito que eu quero. O meu convívio com as pessoas está atrelado a ao respeito ao outro, ao amor e consideração ao outro. Esses valores são inalteráveis. O direito do outro, a não segregação, a não discriminação, aceitarmos todas as pessoas e não tratarmos a ninguém como seres humanos desprezíveis. Então, há determinados valores, e o mundo de iniquidade transtorna todo e qualquer valor. É como no episódio da queda, quando Satanás, na forma da serpente, e diz: será que é mesmo assim? E ele torce, ou melhor, ele distorce as palavras. As nossas palavras podem distorcer conhecimento, pode distorcer valores, pode distorcer sentimentos, pode distorcer a qualquer coisa. E aí ele diz: toda espécie de animais tem na natureza, ela pode ser dominada. E como é lindo nós vermos o domínio do ser humano sobre os animais, sobre animais selvagens, sobre animais terrestres, sobre os peixes do mar, sobre animais aquáticos. É muito lindo nós vermos o amor e a dedicação do homem à criação de Deus, aos animais, o respeito. Ele diz: todos os animais, aves, répteis e criaturas domam-se e têm sido domados pela espécie humana. Mas ele diz: um animal indomável, muitas vezes, é a própria língua. Aí ele diz, com a língua também, a língua, então, ele diz, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Concluindo, a língua expressa aquilo que vai no nosso coração. A língua, ela
expressa tudo aquilo que vai no nosso interior. E aqui ele chama de fontes de água. No nosso interior não pode sair água doce e amarga. Ele está mostrando um contraste que realmente, muitas vezes, bendizemos. E muitas vezes podemos maldizer, amaldiçoar pelas nossas palavras. E esse contraste entre bênção e maldição não pode estar assim tomando conta de nós. E ele diz, então, que a língua, ela expressa aquilo que vai no coração. Agora, o coração é algo que nós não temos domínio. Muitas vezes nós achamos que nos conhecemos. Muitas vezes nós achamos que conhecemos o nosso coração. Quantas vezes nós nos desconhecemos? Quantas vezes nós falamos aquilo que não desejaríamos falar? Quantas vezes nós não queríamos ferir alguém e acabamos ferindo alguém? Quantas vezes nós magoamos alguém através das nossas palavras? E aí nós percebemos uma coisa. Quantas vezes nós gostaríamos de tratar com amor, com carinho, aquelas pessoas nossas queridas, e expressarmos isso às outras pessoas, mas acaba saindo palavras amargas da nossa boca, do nosso coração. E aí nós chegamos à conclusão, como nos diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração e extremamente corrompido, quem o poderá conhecer? Aí ele diz, eu, Senhor, ele diz que o Senhor sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. O salmista chegou a esta conclusão, que ele precisava de uma revisão interior. Mas nós não podemos fazer isto somente através do autoconhecimento. Nós não podemos chegar, porque os nossos conhecimentos muitas vezes são enganosos. Nós precisamos nos submeter a esse exame. Provérbios nos diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração só pode ser guardado e tratado e transformado e dominado por Deus. É um engano tremendo nós acharmos que podemos controlar as nossas ações, a nossa língua, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós somos, sim, responsáveis pelas nossas ações. Nós somos, sim, responsáveis pelas nossas decisões. Nós somos, sim, responsáveis pelas nossas palavras. E nós somos, sim, responsáveis por não entregarmos o nosso coração ao único que pode tratar do nosso coração. Por isso que a palavra de Deus nos orienta, que o princípio, o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. O controle da língua está sujeito ao nosso controle dado ao Senhor. Jesus nos ensinou: buscai primeiro o meu governo, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o controle de Deus sobre a sua vida.
Buscai a direção de Deus sobre a sua vida. Buscai a orientação de Jesus Cristo sobre a vossa vida. E esta é a única maneira de nós termos a nossa língua dominada e o nosso coração tratado e transformado. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entregar a nossa língua, as nossas palavras, mas o nosso coração, que é o responsável pela nossa língua, as nossas palavras, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós, através da tua palavra, podemos te conhecer. Porque através da tua palavra nós podemos te ouvir. Através das tuas palavras nós podemos saber dos teus desejos para a nossa vida, mas sobretudo, ó Pai, nós queremos te agradecer, porque através da ação do teu Santo Espírito nas nossas vidas, através do teu governo sobre as nossas vidas, esta é a única forma de dominarmos, de controlarmos a nossa língua. Esta é a única forma de podermos, através das nossas palavras, da nossa língua, refrearmos a maldição e aplicarmos, estendermos as bênçãos e o shalom e a paz para as pessoas. Ó Pai, nós queremos nos submeter a Ti, para que o Senhor possa refrear as nossas línguas, os nossos maus pensamentos, os nossos maus e desgovernados sentimentos, as nossas más e desgovernadas atitudes e ações. Senhor Deus e Pai, perdoa-nos pelas nossas iniquidades. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes nós não sabermos, não refrearmos as nossas línguas, as nossas palavras. Ó Pai, no nome de Jesus, além de nos perdoar, ensina-nos, dá-nos, Senhor, a direção do teu Santo Espírito e através da tua palavra também para as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, o senhorio de Cristo, exerce sobre nós o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.